Tem um debate famoso aqui no YouTube que um comunista chamado Gustavo Machado fala que 2 mais 2 pode não ser igual a 4. Ele fala que se a gente somar, por exemplo, 2 laranjas com 2 maçãs, isso não é 4 objetos. É interessante como ele foge completamente da lógica que está discutindo ali com o Miorin, porque ele não seguiu o rigor matemático, né? 2 mais 2 sempre é igual a 4, não tem como ser diferente. O que pode acontecer na matemática é de 2x mais 2y ser igual a 2x mais 2y. Aí sim, não é 4, porque você está considerando duas categorias diferentes, x e y, que podem ser números ou não. A gente estuda isso na matemática básica. Então, é um erro lógico muito grave ali do Gustavo Machado, porque ele não fez essa abstração de considerar maçãs e laranjas variáveis diferentes. É bem interessante, porque isso não é uma falácia nova. Se você ler ali o livro do Thomas Hobbes, Leviatã, o livro 1, que fala do homem, o capítulo 2, mais especificamente, ele fala que a lógica das palavras ela vai funcionar de forma análoga à lógica geométrica. Então, pegando esse exemplo, maçãs e ovos, maçãs e laranjas, perdão, é igual a maçãs e uma laranja, não é igual a um todo formado dos dois, né? Então, para isso, você precisa da definição clara dos termos, através de uma linguagem rígida, para fazer operações minimamente racionais. Então, isso ele fala lá no livro dele, eu acho que é do século XVII, salvo engano, o Leviatã. Então, essa é a importância de você ter definição. Esse livro do Leviatã, ele me lembra muito esse livro do Thomas Sowell aqui, chamado Os Intelectuais e a Sociedade, que ele fala, tanto lá o Thomas Hobbes como o Thomas Sowell falam, que muitos intelectuais e juristas não fazem essa definição clara de conceitos. Aí tem uma grande discussão, dos termos, definição e conceito, tá? Na apresentação clara de definições ou conceitos. Mas eu tendo a achar que seria o termo conceito seria melhor do que definição, mas não apresenta claramente os conceitos. O Thomas Sowell fala nesse livro aqui que, por exemplo, se usa o conceito de justiça para agregar pessoas que têm noções diferentes de justiça. Isso tem um forte apelo político, midiático, enfim. Outro conceito, igualdade, equidade. O conceito de equidade na Constituição Federal é diferente do conceito de equidade para Aristóteles, lá no Ética a Nicômaco. Na Constituição Federal, a equidade é assim: se duas pessoas têm bases diferentes, por exemplo, pode ser uma base econômica, você vai agir de forma a favorecer a marginalizada, vou usar esse termo que é bastante utilizado, a excluída, ou esse outro termo também, para tentar igualar essas pessoas. Por exemplo, as políticas de cotas vão nesse sentido. Agora, para Aristóteles, o ponto de partida não importa. A equidade está em você recompensar as pessoas pelo resultado delas. Então, se dois indivíduos alcançaram um resultado diferente, por exemplo, numa sala de aula ou numa nota para passar no vestibular, o justo e o equitativo também seria aquele que alcançou maior nota passar. Porque, em tese, aquele que alcançou menor nota também resolveu competir ali por conta própria. Poderia buscar uma competição em algum local que ele tivesse mais condições de competir, já alguma oportunidade, eu vou usar esse termo, que as pessoas mais favorecidas não gostariam, não almejariam. Então, é bem interessante como são conceitos diferentes. Eu não estou falando nem que um é melhor do que o outro. Eu estou falando que o termo equidade, ele é conceituado diferente na Constituição Federal do Brasil e por Aristóteles. E aí você junta pessoas que talvez acreditem nesse termo sem ter a noção do que ele significa no contexto em que está se defendendo equidade ou igualdade, que, na minha visão, em alguns momentos vai entrar em conflito. Eu não estou falando que uma é melhor do que a outra, mas vai entrar em conflito pela própria Constituição Federal. E um dos motivos da própria legislação do Brasil, para mim, ser fraca e o nosso país não desenvolver, é que você tem essa confusão de termos na própria Constituição e uma falta de hierarquização deles. Portanto, você não sabe se vai prevalecer a lógica, por exemplo, de equidade ou igualdade ou supremacia do interesse público, qualquer um desses princípios constitucionais em determinada situação, e acaba que o juiz do STJ, do STF, ou seja lá qual for a instância, decide muito da cabeça dele, da interpretação dele da lei. Isso causa uma incerteza jurídica no país. Os negócios não são fechados por conta dessa incerteza, entre outras coisas, entre outras relações humanas. Você torna um país de pessoas desconfiadas uma das outras. O Brasil, ele é um dos países que você tem o maior índice de desconfiança. Isso acaba atrapalhando o nosso próprio desenvolvimento como nação.